essa estrada eu conheço bem. Olá pessoal, hoje no Momento Saúde vamos apresentar um grande cara, faz atividade física, gosta de moto, é o Dr. Anselmo, cardiologista, formado há quase 40 anos de experiência nisso. O Dr. Anselmo tem muita coisa para ensinar a gente, muito. Olá, Dr. Anselmo, tudo bem? Tudo ótimo, uma alegria, uma satisfação estar com você aqui hoje. Obrigado. Um amigo. Obrigado. E estou pronto para tentar colaborar com vocês, esclarecer alguma dúvida. Bacana. Nós vamos fazer uma primeira pergunta para o Dr. Anselmo. O infarto do miocárdio, quando isso ocorre, Dr. Anselmo? O pessoal tem muito essa dúvida. Quando você tem o coração é um músculo, né? Um músculo oco, e ele necessita das artérias coronárias para levar ele os suprimentos de energia e de oxigênio. Quando você compromete essa entrega através das coronárias, pela oclusão da coronária, você tem ali o infarto. E em algumas vezes essa oclusão causa uma morte súbita. E eu me lembro, na minha primeira aula de cardiologia, algumas décadas atrás, o professor disse assim: olha, nós vamos começar a estudar uma matéria onde muitas vezes, na maioria das vezes, o primeiro sintoma é a morte. E isso ficou gravado, né? Porque, infelizmente, muitas vezes é uma doença que vem de maneira silenciosa e todos nós temos na família, entre os amigos, esse evento trágico, né? E eu costumo dizer assim, muitas vezes a pessoa que é acometida pelo infarto, ele não tem cara de uma pessoa doente. Às vezes é uma pessoa que você nunca imagina que tem alguma... Lembra que você agora, um amigo seu, um conhecido, que teve uma morte súbita, um infarto. A gente conversou com o cara num dia, no outro já foi. E provavelmente nesse dia ele não estava queixando de nada, ele não estava sentindo nada. Então, é uma pessoa que é arrancada do seu meio, isso causa um trauma em toda a família. É comum, depois disso, todo mundo na família procurar o cardiologista e tal, pelo medo. E muitas vezes, quando se diz assim, uma morte súbita, se você tiver a paciência para analisar e ver os detalhes da vida que antecederam esse evento trágico, você vai ver que não é tão súbito assim. Muitas vezes a pessoa estava já num nível de estresse muito grande, já vinha manifestado algumas coisas, ela simplesmente não estava, talvez, dando atenção. Então a gente pode considerar então que o infarto pode ser uma doença multifatorial? Sim, ela basicamente vem pela obstrução das artérias, pela aterosclerose, que é um depósito de gordura na parede das artérias, e ela geralmente é feita de uma maneira crônica, ao longo do tempo. E quando você identifica isso, você tem vários tipos de tratamento. Em primeiro lugar, o tratamento químico, né, medicamentoso, você tem também as angioplastias, que são dilatações com balão, a colocação dos stents, que são dispositivos metálicos, que eles entram como uma tela fechada, são expandidas através de um balão e dão um excelente resultado. E você tem também a possibilidade da cirurgia. Mas como esse processo é assintomático, na grande maioria das vezes a pessoa não nota. E muitas vezes em cima dessa placa de ateroma é formado ali um coágulo. Eu acho que eu tenho um modelo de uma artéria aqui. Vou pegar. Vou pegar essa aqui, né? Então esse aqui é o exemplo de uma artéria saudável, uma artéria de uma pessoa jovem, e ela é composta aí por 3 camadas. E essa camada interna, que é o endotélio, é uma das coisas mais extraordinárias da natureza. Ele é um sistema, ele não é um enorme no tecido. Se você pegar isso aqui, você dá para dar 4 voltas no mundo, no planeta. Muita coisa. É muita coisa. E essa camada do endotélio é uma camada de uma única célula. E ela produz um gás que é chamado óxido nítrico. Esse óxido nítrico foi um trabalho publicado em 88, onde deu o prêmio Nobel aos seus descobridores. Eu tive o privilégio de assistir essa palestra antes dele ganhar o prêmio Nobel, o Dr. Luiz Guinar, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ali no Rio de Janeiro. E ele mostrava naquela época Ele é brasileiro? Não, ele é americano. Americano, veio. Ele é um descendente italiano. E ele mostrava ali que o óxido nítrico não é simplesmente um gás, ele é um sinalizador celular. O óxido nítrico, por exemplo, ele dilata a artéria, ele evita a aderência de gordura,
ele diminui a resistência à insulina, quer dizer, ele previne a diabetes, é um sinalizador para todas as células. Então, esse endotélio, com o tempo, ele vai sofrendo várias agressões pelo nosso estilo de vida, né? A alimentação completamente desequilibrada, não é uma alimentação natural. O cigarro, uma infinidade de fatores, a própria idade. Então, ele começa a falhar e aí começa a haver esse pequeno depósito de gordura. Esse aqui já não produz tanto. É aqui, ó. Embaixo da gordura já. Aqui ele já rompeu o endotélio. Então, quando essa função endotelial começa a diminuir, já é um sinal, né? A hipertensão já é um sinal dessa falência, embora seja uma doença genética, diabetes. São efeitos que estão ligados à produção do óxido nítrico. E essa placa, assim, no começo, é uma placa mais fácil de ser tratada. Muitas vezes o tratamento farmacológico, numa fase muito inicial, consegue até regredir a placa. Mas essa placa ela passa a ser progressiva e vai chegando assim, olha. E o incrível é que às vezes você pode ter uma placa com 90% de obstrução, 99% de obstrução e o paciente ainda está assintomático. E aqui causa endurecimento da artéria. Sim, exatamente, ele vai ficando cada vez mais duro e se você tirar esse material da placa e analisar, ele é colesterol. Então, mas não significa exatamente que só quem tem colesterol alto desenvolve a placa. Não, tem muitas pessoas com colesterol normal ou abaixo do normal que também desenvolve a placa. Por origem genética? Exatamente, porque são genéticas diferentes. Você tem uma genética do colesterol e você tem outra genética da qualidade dessas artérias. Então, a medicina não é uma relação imediata. Você tem pacientes com colesterol alto que não desenvolvem placa. Você tem pessoas com colesterol baixo que desenvolvem placa. Tem pessoas que começam a desenvolver essa placa muito cedo e é inteiramente assintomática. E essa placa ela altera toda a dinâmica do fluxo. Imagina quando a placa já está grande, você começa a ter uma estase, o sangue fica parado aqui atrás, favorecendo o que? A formação de trombo, que exatamente essa imagem que está aqui, ó. Tá vendo? Isso e aí, um trombo. muitas vezes o infarto ocorre assim, você tem uma placa que obstrui 50%, 70%, as placas médias podem ser placas muito perigosas, principalmente se ela for instável, aquela placa que pode se quebrar ou que tem um perfil ulcerado, aí você forma um coágulo e aí oclui totalmente a passagem. Então, quando você socorre o paciente no intervalo aí menor do que 4 horas, você pode usar uma substância que dissolve o coágulo. Só que a placa está lá. A placa está lá. Mas muitas vezes você dissolve o coágulo e a placa que fica é uma placa pequena e não há nem necessidade de fazer angioplastia. Isso ocorre muito nos fumantes, porque o cigarro ele diminui a produção da proteína S e a proteína C, que são 2 anticoagulantes naturais do organismo. Então, o cigarro é um risco de trombose, um risco de embolia. E muitas vezes a gente vê um infarto num paciente jovem, e depois do trombolítico, dessa substância que libera o fluxo, fica ali praticamente sem placa nenhuma. Então, quando você consegue dissolver essa placa, depois você faz um outro tratamento subsequente, com um stent, que tem até uma... Tem ali? Vamos pegar aqui. Essa peça de acrílico aí. Essa aqui? Isso. Então, é muito esse importante. aqui é o stent, ó. Tá vendo? Lá dentro. Lá dentro. Será que consegue? Não sei se você consegue focar, mas é uma tela que vem fechada e ela é aberta dentro. Isso se tornou um procedimento hoje... comum, né? Comum, né? Todos os dias você está encaminhando pacientes para fazer angioplastia e isso evita muitos pacientes irem para a cirurgia. Antigamente, antes desses stents recobertos, antes da gente ter esse resultado tão bom com as angioplastias, a grande maioria desses pacientes iam para a cirurgia, que é uma cirurgia mais agressiva, né? Uma cirurgia que você tem que abrir o tórax, é um paciente que vai ficar na UTI com dreno torácico. Tem seus riscos, né? Tem um risco maior. Embora a cirurgia também tenha melhorado muito. Hoje você faz cirurgia minimamente invasiva. Eu tive semana passada... Mas antigamente não, né? Só aquela cirurgia, né, no parava meio do o coração, externo, né? Muitas vezes tinha que parar. Hoje não, você faz uma revascularização do coração, tem um isolador que diminui o movimento, você consegue fazer uma revascularização do coração praticamente sem movimento externo, mas ele continua bombeando. Então, todas as técnicas têm evoluído para serem minimamente invasivas. E uma coisa que é muito frustrante para nós, como cardiologistas, é saber que você tem tantos recursos de prevenção e tão pouca gente utiliza.
Utiliza porque não sente nada, não é? É mais ou menos como você está dando. Eu não sei se você já deu aula na sua vida. Você imagina como é. Você está dando aula, às vezes uma matéria que você valoriza tanto, mas ninguém está prestando atenção. Infelizmente, você tem aquela turminha ali, vamos dizer, cinco alunos sentados na frente que prestam atenção, mas aquele meio que não está nem aí, aquela turma do fundo, que não sabe nem o que está fazendo na sala. Infelizmente, a gente vive isso na nossa profissão. Muitos pacientes vêm, faz o check-up, pega os exames, coloca numa gaveta e voltam 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, como se isso fosse resolver alguma coisa. Os exames na prevenção são muito importantes para definir o nível de risco que você tem. Todo cardiologista trabalha assim, eu não vou dizer todo, mas pelo menos 90%. Quando você entra no consultório, ele vai fazer uma classificação de risco, uma estratificação de risco. Às vezes você não percebe, mas ele está ali como uma seguradora, ele vai analisar tudo, o seu peso, o seu perímetro abdominal, sua pressão, sua glicemia. O paciente nem percebe. Você nem vai perceber. No próprio computador você tem softwares que nos ajudam, e esses softwares te dão uma possibilidade de calcular um risco a curto prazo, em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos ou mais. E dependendo desse nível de risco, é a atenção e cuidados que ele vai proporcionar para você. Então, um paciente de alto risco, é natural que ele vai ser mais agressivo, às vezes, com medicamento para pressão, para o colesterol, vai estabelecer metas mais arrojadas. E pessoas que têm um menor risco, não, vai ter um outro tipo de abordagem. Então, a estratificação de risco é fundamental para você estabelecer como você vai trabalhar com o paciente. Então, quando você entra alguns pacientes, quase que ele coloca aquele serinho do triângulozinho na testa. Ó, esse aí, quando ele liga, você tem que dar um jeito de achar vaga para ele. Ele requer uma atenção especial. Embora ele não sinta, ele está ali num nível de risco muito maior do que a média. Então, isso é uma ferramenta extraordinária. Se você estabelece o nível de risco que tem a pessoa, você consegue estabelecer. Vamos dar um exemplo mais fácil. Você não precisa andar com colete à prova de bala, porque não tem ninguém procurando te dar um tiro. Então, você não vai ficar carregando um colete pesado. Basicamente é a mesma coisa. A gente não vai impor a pessoa. Hoje, existe uma confusão que às vezes se cria entre o médico que é muito jovem, né? Os guidelines são importantíssimos, as diretrizes, mas eles são diretrizes, né? Então, por exemplo, eles não são uma regra absoluta de um número. Então, se você estabelece, por exemplo, que o nível normal de colesterol seria até 190, seria... Então, isso depende muito do paciente. Imagina uma pessoa que é jovem, que é magra, que faz atividade física, que não tem antecedentes pessoais, não tem hábitos ruins, não tem antecedentes familiares. É um paciente que você pode, às vezes, deixar esse colesterol um pouco mais alto e trabalhar mais com mudanças dos hábitos alimentares, do estilo de vida. Doutor Anselmo, aproveitando a deixa, na hora que você estava explicando sobre a placa aqui, endotelial, a disfunção erétil, ela também forma isso aqui. Exatamente. E a pessoa, ela não se adetém que isso aqui tem que procurar o cardiologista também. Exatamente. O doutor Anselmo vai explicar melhor. Você lembra quando eu te disse da questão do óxido nítrico? Sim. E o ganhador do prêmio Nobel, Louis Guinarro? Então, ele é considerado o pai do Viagra. Olha lá, o pai do Viagra. Que foi uma medicação que foi divisor de águas, né? Então, o que o sildenafil e as outras medicações vieram é justamente isso, aumentar essa produção do óxido nítrico, promover uma vasodilatação, porque eles são um sistema hidráulico, né? Igual um macaco do carro, um sistema hidráulico. Só que é sangue. Só que é sangue, exatamente. Mas ele precisa ter um fluxo adequado. E quando você tem uma placa que obstrui aqui 50% da artéria, você diminui 16 vezes o fluxo. Porque nessa equação o raio está a quarta potência. Então, uma redução pela metade diminui 16 vezes o fluxo. Então, ele vai perder potência na ereção. Então, isso... E aí ele toma 1, 2, 3 remédios para melhorar, exatamente. E onde ele acaba piorando a vida dele. Isso é uma parte muito importante que a gente tem que deixar claro. As pessoas, às vezes, não querem usar os medicamentos da pressão por esse mito que causa impotência. Não. Os medicamentos hoje vão promover a sua vida sexual até uma idade bem mais avançada, à medida que você mantém a sua saúde vascular.
né? Então, você que tem pressão alta e não quer tomar um medicamento porque você acha que você vai ficar impotente, é o contrário. As coisas que mais causam impotência é a própria hipertensão, a diabetes, né? As dislipidemias, as alterações metabólicas. Então, os maus hábitos alimentares. Os maus hábitos alimentares. Eu costumo dizer que nós temos uma máquina perfeita, que é o nosso corpo humano, mas nós estamos colocando um combustível de quinta categoria. Nossos alimentos se transformaram numa indústria química. Pega qualquer produto que você consuma na sua casa, qualquer produto, e olha o rótulo. Tem uma polêmica hoje nos Estados Unidos com relação a um conservante que tem sido colocado nesses pães, que eu frequentemente recomendava, esses pães com 12 grãos, com castanha do Pará e quinoa. E lá tem uma substância que está associada a vários problemas de saúde, até mesmo uma suspeita de câncer. Então está havendo uma polêmica muito grande. E eu cheguei em casa, fui procurar os meus pães e todos eles contêm essa substância. Então, assim, hoje é impossível que você tenha uma alimentação minimamente equilibrada, mesmo você sendo um especialista, porque as verduras têm lá as contaminações de organofosforado, a água está contaminada, o ar está contaminado, quase tudo que a gente compra hoje dentro de saquinho, de caixinha, ele já deixou de ser um alimento natural. E a gente não percebe isso. Então, essa agressão começa por afetar a nossa microbiota, que é essas bactérias amigas que a gente tem no intestino, que protege não só o intestino, mas toda a nossa saúde. E ali você começa vários problemas já no próprio intestino. Isso aí tem relação com as doenças também emocionais, com os distúrbios metabólicos, com o ganho de peso. Então, imagina você comprar um carro hoje, uma Ferrari, mas se abastece num posto com uma gasolina de péssima qualidade. Ela não vai andar e vai estragar. Esse é o grande dilema que nós estamos vivendo hoje. E nós somos uma Ferrari, né? Quando nascemos. Nós somos uma máquina mais perfeita. Né? Ela sabe se curar, se você tem um corte na mão, ela vai lá, cicatriza, ela produz anticorpos contra uma doença de uma maneira muito rápida, mas nós não estamos sabendo lidar com ela, colocando um combustível muito diferente daquele que o seu pai, sua avó, né? Hoje nós temos muito problemas com os óleos de cozinha, por exemplo, né? Nós deixamos uma forma natural de comer e adotamos um padrão de alimentação. Eu venho caminhando aqui para o consultório todos os dias, tenho essa oportunidade de caminhar. E eu passo aqui por algumas padarias. E sabe o que eu vejo as pessoas tomando café da manhã? Coca-Cola com coxinha ou com pastel. Totalmente errado. E eu vejo as mesmas pessoas todo dia fazendo aquilo. A pessoa não se dá conta do que o organismo dele vai se transformar dentro de alguns anos. Então, assim, eu acho que essa questão de conscientização, né, de você entender que o alimento é algo sagrado, né? Eu brinco e falo que não é à toa que Deus nos colocou com 2 olhos e o nariz na frente da boca. É para você prestar atenção no que você está comendo. E adotar um modelo de vida mais saudável, pelo menos um mínimo de atividade física, tentar equilibrar o seu emocional. As pessoas hoje estão todas ansiosas, estressadas, e a vida já traz tanto peso. E as pessoas já sofrem por coisas que nem vão acontecer. Talvez as pessoas faltam informação para chegar na população. A população cresceu e parece que a informação diminuiu. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dar essas dicas. Olha, principalmente nesse tempo quente, beba bastante água, valorize a qualidade do sono, monta um prato mais colorido, com mais vegetais, legumes. Não há problema comer proteína, carne, frango, peixe, ovos, mas diminui o arroz, diminui os farináceos, diminui o doce, o açúcar, os bolos, as coisas feitas com farinha refinada. Tenta manter uma atitude mental mais positiva, né? Busca ser mais otimista com a vida. Eu acho que a fé ajuda muito. Eu não tenho dificuldade em transitar entre a saúde e a fé. Eu faço ciência com a fé, não me atrapalha em nada, porque não são coisas que são concorrentes. Então, você ter uma crença, ter uma esperança, sempre ajuda na saúde. E pensa assim, olha, eu vou morar nessa casa, que é o seu corpo, é a única casa que você pode morar, como é que ela vai estar daqui a 5 anos? O que você tomou hoje no café da manhã, você pode estar destruindo essa casa futura ou você construiu. E as pessoas querem uma solução de controle remoto, não existe. Saúde é uma construção, todo dia você vai lá e coloca um tijolinho com o que você come no café da manhã, ao longo do seu dia, a atividade física que você fez ou que você deixou de fazer. E a pergunta é, como é que vai estar a sua casa, que é a única lugar que você pode habitar,
Se você for expulso dela, você não tem para onde ir. Né? Acabou. Como é que vai estar a sua casa daqui 5 anos? Você vai querer morar numa casa cheia de goteira, com infiltração, sem telhado? Então, valorize hoje, aproveita hoje, começa a mudar pequenos hábitos. Se você não pode fazer muita atividade física, começa com uma caminhada de 15, 20 minutos. É mais fácil depois de você aumentar de 20 minutos para meia hora, né, do que você não está fazendo nada e passar a fazer. Coma mais devagar. Só de você comer mais devagar e mastigar menos, você vai ver que você vai ter a mesma saciedade, o mesmo prazer e vai comer 30% menos. Tira esse excesso de refrigerante, de sorvete, de produtos que... A única coisa... Olha, grande parte desse problema se resolve no carrinho do supermercado. Grande parte do seu gasto ali no carrinho do supermercado são coisas que você está trazendo para sua casa que não vai ser boa nem para você, nem para os seus filhos. A melhor herança que você pode deixar para os seus filhos são hábitos saudáveis de vida. Né? O que adianta você ter 100 milhões na conta e estar doente? Você não trocaria tudo para ter sua saúde de volta? Eu escuto aqui no consultório algumas pessoas falarem isso. Doutor, eu trocaria toda a minha fortuna para ser um mendigo de rua, só para ter minha saúde de volta. E é mais importante. Essa é a nossa maior riqueza, né? Valorizar a vida. Né? Eu acho que tudo que você for fazer, procura ter essa consciência. Como é que você quer chegar daqui a 5 anos? Né? Com saúde, bem-estar. Você pode chegar daqui a 5 anos melhor do que você está hoje. Pode sim. Muitos pacientes meus me contam isso. Doutora, passaram 5 anos, eu estou me sentindo 10 anos mais jovem. Agora, tudo é um investimento. Todas as coisas boas na vida te custam caro, te custam sacrifício. O que vem naturalmente na vida da gente é a doença. É doença, é. E para tirar é difícil. É outra frase que eu sempre digo, a melhor maneira de você não estar numa situação difícil é não entrar nela. Uma frase que os pilotos, né, usam muito de avião, e eu importei esse hábito para o meu dia a dia. A melhor maneira de você não estar numa situação difícil é não entrar nela. Então presta bem atenção com essas coisas para você não chegar daqui 5 anos morando numa casa que você não gostaria de estar nela. Tem muitas perguntas. Tem um João Carlos aqui de Trindade, ele perguntou, ele assustou, então já valeu alguma coisa. Ele perguntou, uma pergunta simples para o senhor: quando eu devo procurar o cardiologista? Ótimo, eu acho que quanto mais cedo, melhor. Você pode procurar sem precisar ter doença, como uma prevenção. Né? Então, acho que você deve, pelo menos uma vez ao ano, fazer esse check-up. E quanto mais cedo você começar a prevenção, melhor. Agradeço, doutor Anselmo, foi um brilhante esclarecimento. Eu que agradeço o privilégio de ter você aqui hoje. Muito obrigado. E vamos chamar você outras vezes, com certeza. Muito obrigado.